um segundo. Se você for a Bolsonaro, peço que você se inscreva. Agora vamos falar dos Estados Unidos, Bolsonaro e tudo mais. Voltando agora ao diretor da CIA. O diretor da CIA, para quem não sabe, ele foi embaixador da Ucrânia enquanto a Ucrânia sofreu o golpe de Estado lá atrás. Ele também foi embaixador de vários países que sofreram golpe de Estado, ou seja, ele é um especialista em golpes de Estado. Saiu a notícia essa semana de que o diretor da CIA, e muita gente de esquerda comemorou a notícia, de que o diretor da CIA falou para o Bolsonaro para ele parar de atacar o sistema eleitoral. O que a maioria dos portais, porque eles querem clique, né? Clique dá dinheiro. A maioria dos portais omitiu, pelo menos no título, foi que a notícia veio da agência americana Reuters. Ok, a Reuters, quando você vai ler a notícia original em inglês, a Reuters diz que é uma fonte desconhecida que não sabe se realmente foi isso que ele disse. Quer dizer, ou seja, a notícia não tem muito nem pé nem cabeça, mas vamos supor que ele realmente disse isso. Outra coisa que omitiram nos títulos, para a pessoa clicar, é que ele falou isso em julho do ano passado. Julho do ano passado, você deve se lembrar, e eu lembro muito bem, porque eu li os comentários aqui no Plantão Brasil, eu leio até hoje, né? Mas eu lia na época, eu lembro dos comentários da época, as pessoas estavam desesperadas. Tiago, Bolsonaro vai dar golpe de Estado. Tiago, em 7 de setembro vai ter golpe, ele está anunciando o golpe para o dia 7 de setembro. Nossa! O Bolsonaro não parava de repetir discurso contra a urna eletrônica. Ele não parava com a senha golpista dele, que só parou no dia 9 de setembro, quando ele ligou chorando para o Alexandre de Moraes, implorando para o Alexandre não prender o Carlos Bolsonaro. Mas até então, ele pegou essa mensagem aí do diretor da CIA e ele jogou no lixo. Ele simplesmente ignorou completamente. Agora tem uma parte que você tem que pensar bem. Pensa você, com seus botões aqui, pensa. Quem vazou essa notícia? Foi a CIA. Bolsonaro não vazou. Foi alguém da CIA vazou essa notícia, tanto é que a notícia saiu nos Estados Unidos, aí depois foi traduzida para o português. Tá. Qual interesse tem a CIA, a agência norte-americana, que é agência de golpes, já deram golpe em mais de 60 países, inclusive no Brasil 2 vezes a CIA financia esses golpes, faz os golpes, tudo mais, já deram golpe, olha, na Indonésia, na África do Sul, tentaram no Vietnã, em tudo que é país você imaginar, eles estão lá colocando o dedinho dele para tentar dar golpe de Estado, para colocar governos próximos aos Estados Unidos. Qual é o interesse da CIA em vazar essa notícia? Em vazar que eles disseram para o Bolsonaro não atacar o sistema eleitoral. Muita gente deve estar pensando, e aí muito ingenuamente, não, é que a CIA não quer que tenha golpe de Estado no Brasil. A CIA não quer que tenha golpe no Brasil. A CIA. A agência de golpes dos Estados Unidos não quer que tenha golpe no Brasil. Ah, não, é porque eles não gostam do Bolsonaro. Será que não? Aí fica aquela, será que não? Qual o interesse dos Estados Unidos em que o Brasil volte a ser um país soberano? Em que o Brasil seja um país em que diga, ó, agora o petróleo é nosso. Agora, ó, a gente vai parar de privatizar tudo. Agora nós vamos voltar a ser a 5ª maior economia do mundo. A gente vai voltar a ter palavra nas Nações Unidas, no G20, no G7. O Brasil, desde que o Bolsonaro assumiu, nunca mais foi convidado para a cúpula do G7. Com o Lula, o Brasil era convidado porque o Brasil era uma das maiores economias do mundo. Então, hoje não é mais. Para você ter ideia, países como a África do Sul foi convidado para o G7. A África do Sul é a 40ª maior economia do mundo, está lá no G7, foi convidada. O Brasil é a 14ª, 15ª, não foi. Para você ter ideia do isolamento que o Brasil teve. Qual é o interesse da CIA em que os Estados Unidos voltem a ser um país em que o Brasil volte a ser um país soberano? Quase nenhum. É muito estranha essa notícia, a gente tem que ver bem atentamente, porque eu vou falar, quando os Estados Unidos falam uma coisa, eles querem dizer outra, porque eles são especialistas em manipulação. Tanto é que manipularam muitos brasileiros a estarem contra o governo Dilma. Manipularam, e aí você vê, tem dedinho da CIA em tudo isso. Tanto é que tentaram manipular, e olha, tem livros e livros e livros e livros que mostram como eles tentam manipular a população, a opinião pública em todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Ok, agora deixando a CIA de lado, voltamos ao Bolsonaro. O Bolsonaro, quando teve a cúpula do G20, foi por videoconferência, o Bolsonaro ele foi discursar e o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, saiu da sala logo antes do Bolsonaro discursar. Discursou primeiro, estavam lá os discursos, o Joe Biden estava assistindo numa sala, tinha um vídeo dele assistindo os discursos, e aí, logo que acabou a pessoa que discursa antes do Bolsonaro, o líder antes do Bolsonaro, ia o Bolsonaro, e ali 2 minutos de pausa, o Joe Biden saiu da sala para não ver o Bolsonaro, para não ter nem registro dele assistindo o discurso do Bolsonaro. Esse é o tamanho do simbolismo. Vamos lembrar que o Bolsonaro ele foi contra a eleição do Joe Biden, ele fez campanha abertamente por Donald Trump, e ele
Não apenas ele endossou a versão do Trump de que tinha fraude nas eleições, como, abertamente, como ele não falou parabéns para o Biden por ter ganho. E você pode até pensar que isso é uma coisa boba, mas não é. É uma coisa que tem muita importância no cenário mundial. Quando um líder é eleito, todos os outros líderes mundiais enviam uma carta, um e-mail, uma mensagem de parabéns. O Bolsonaro foi o último, ele não mandou, ele foi o último a mandar os parabéns para o Biden. E só mandou quando a pressão era muito grande sobre o Bolsonaro. Só para você ter ideia de como a relação dos dois é ruim. Porque o Bolsonaro, enquanto os outros falavam parabéns, o Bolsonaro dizia, teve fraude, a gente sabe que o Trump ganhou, teve fraude, que é o mesmo discurso que ele usa aqui antes até da eleição, de que vai ter fraude, de que ele é quem vai ganhar a eleição, de que se ele não ganhar é fraude e tudo mais. Só para você ter ideia. Outra coisa, quando começou a guerra na Ucrânia, vamos lembrar do contexto da guerra na Ucrânia. Primeiro um golpe de Estado lá. Aí o golpe de Estado tirou um governo democraticamente eleito, que estava melhorando o país, e colocou um governo fantoche. O governo fantoche piorou o país. 6 milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia nos últimos 7 anos. 6 milhões de ucranianos, num país que tem 30 milhões de pessoas, você quer dizer que 1 em cada 6 pessoas deixou o país. E são todos adultos, força de trabalho, gente que saiu para trabalhar em condições precárias em outro país, para limpar privada, para ser empregado ou empregada doméstica, para trabalhar sem o que se chama aqui no Brasil de sem carteira assinada em outro país, ou seja, em subemprego mesmo, para ser explorado como semi-escravos. Ucranianos na Europa, hoje, e quem mora na Europa, principalmente eu morei na Polônia e eu sei disso muito bem, em Barcelona era a mesma coisa, os ucranianos são mão de obra barata lá na Europa. Por quê? Porque eles deixaram o país deles depois do golpe de Estado. Muitos nem sabem disso, deixaram o país, a coisa tá ruim, vou sair. Nem ligam uma coisa a outra. Tá, o embaixador era o atual diretor da CIA, esse aí que falou pro Bolsonaro não dar golpe no Brasil. Pois bem, depois disso, o que aconteceu? Grupos terroristas passaram a atuar em algumas regiões da Ucrânia, principalmente na região mais próxima ali da Rússia, que é a região lá de Donetsk, Donbass, que é onde está tendo hoje a guerra mesmo, que a guerra se concentrou ali. Tá. Aí entrou o fantoche Zelensky. Quando entrou, durante isso tudo, o Biden era vice-presidente antes, ele e o Obama presidente. Veio o Donald Trump, que pros planos dos americanos foi um ponto fora da curva, que foi o Trump. O Trump parou de ficar mexendo nessa parte da política externa norte-americana. Ele se concentrava em atacar a China, atacar verbalmente a China, e ele ferrou os Estados Unidos em muitas coisas, e por um tempo ele atacou a Coreia do Norte, depois ele até foi lá, recuou, encontrou com o líder da Coreia do Norte, aí depois ele porque queria uma guerra na Venezuela, lembro até hoje desse dia, que ele falou, vai ter guerra na Venezuela e nós vamos usar o Brasil para fazer a guerra na Venezuela, a gente vai fornecer as armas para o Brasil. Essa é uma tática muito, muito comum nos Estados Unidos, eles querem guerra com o país, eles não vão lá. Eles financiam outro país para fazer a guerra para eles. Por que eu vou matar norte-americanos se eu posso matar brasileiros? Então, aí, naquele dia, o Vladimir Putin, ele fez um pronunciamento e mandou um avião com armas para a Venezuela. Ele falou, estou enviando aqui armas que vocês não sabem que eu estou enviando para a Venezuela. Tenta aí fazer a guerra na Venezuela, você vai ver o que vai acontecer. E o Bolsonaro, isso foi numa quarta-feira. No dia seguinte, numa quinta-feira, o Bolsonaro tem a live dele toda quinta-feira, o Bolsonaro falou, eu aqui não vou fazer guerra. E aí parou. Que o Bolsonaro se recusou, os generais brasileiros que são subservientes falaram, opa, peraí, eu não sei se a Rússia mandou uma bomba atômica para a Venezuela, eu não sei o que tem naquele avião. E foi só o primeiro, e a Rússia vai começar a mandar mais, vai ter uma guerra mundial aqui. Não, parou. Ok, voltamos ao Biden. O Biden foi lá, se tornou presidente e começou a pressionar a Ucrânia para provocar a Rússia. Vai, provoca a Rússia, vai lá, cutuca lá o urso com vara curta. Cutuca, cutuca. Entra na OTAN, vamos entrar na OTAN, Ucrânia. Vai ter base americana aqui na Ucrânia a menos de 5 minutos, míssil de Moscou. Vamos fazer isso, vamos ver o que os russos vão fazer. A Rússia foi lá e falou, se vocês fizerem isso, vamos invadir. Papa Francisco falou, quem provocou a guerra foi a OTAN. Ó, aqui o nosso carro de som lá em Macapá. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E amanhã vai subir de novo o preço da gasolina, galera, fique atento aí. Sofrendo com a inflação.